Astrologia do morar! E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que muitas pessoas me perguntam em todas as minhas conversas e palestras. Um item muito importante para o mundo atual. Estamos com 8 bilhões de vizinhos neste planeta, que é o único que conhecemos, que tem a capacidade de ter uma vida inteligente que altera a superfície do planeta para criar habitações. Somos nós, o Homo sapiens, muito inteligentes, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que você percebeu que no século XXI os imóveis estão vindo com o mínimo de paredes possível? Por que isso está acontecendo? Temos que analisar de forma muito interessante. Por quê? Porque se olharmos para trás, nós vamos perceber que as moradias tinham muitas paredes. Se voltarmos a 1960, nós vamos ver famílias enormes com 3, 4, 5, 6 filhos. Poucos quartos, 3, 4 quartos no máximo, muitas vezes até 2 quartos. Então, os filhos se amontoavam nos quartos do jeito que dava. Era o império dos beliches e tínhamos até um avanço de tudo isso, que eram os treliches. 3 andares para poder dormir todos os filhos ali no mesmo quarto. Era muito comum ver essa cena. Nós precisávamos de muitas paredes porque tinha muita gente dentro de casa e cada um precisava ter um ambiente. Então era necessário a presença de muitas paredes para que as pessoas tivessem um pouco de reserva e um ambiente mais tranquilo para cada um desenvolver o que precisava fazer ali naquela época com as famílias enormes. Todavia, nós vamos fazer um avanço aí para 1970, a quantidade de filhos começa a cair muito rápido. Nós tivemos ali 33% de crescimento vegetativo, nossa população 33% pelo IBGE. As famílias ficaram menores, em 1920 havia sido 75,7%, muita reprodução, muito crescimento, um salto gigantesco populacional naquela época em 1920. Em 1970, 33%, as famílias ficaram menores, 2, 3 filhos no máximo. Em 2000, partindo para o século XXI, família brasileira, tamanho médio 4 pessoas, ficou menor, casal e 2 filhos. Em 2022, pelo novo censo, nós chegamos a uma família tamanho 2,8 pessoas, tamanho mínimo na nossa história. Então agora não temos nem 3 pessoas dentro das habitações, ficou abaixo de 3. Em 1970, em 1960, eram necessárias muitas paredes para que as pessoas tivessem certa individualidade. Agora, são apenas 3 pessoas no máximo. Em alguns casos, raríssimos, mais pessoas por família. Então, nós precisamos captar expressões e sorrisos com as poucas pessoas que existem dentro de casa. Tudo em 1960 e 1970 era compartimentalizado, separava-se tudo. 2 salas eram separadas por paredes, cozinha era separada por paredes, todos os ambientes eram separados por paredes, para gerar alguma privacidade para as famílias tão grandes. Agora são poucas pessoas, é preciso poder captar sorrisos, expressões, poder interagir, conversar, e as muitas paredes atrapalham esse convívio. O futuro das habitações é com o mínimo de paredes possível. Diria para vocês que no futuro, paredes apenas nos banheiros. Todos os outros ambientes tendem a ser abertos. Em estimativa, em um estudo especial realizado por mim e registrado em alguns inscritos meus, nós temos uma possibilidade de chegarmos a 2059 no Brasil com uma família abaixo de 2 pessoas. Como que funciona isso? 1,9 pessoa por família. É só uma estatística. É muito pouca gente dividindo o mesmo ambiente. Significa que a maioria dos imóveis, a maioria dos apartamentos, a maioria das casas terão apenas um quarto. Quase nenhuma parede, a não ser as paredes externas e os banheiros que irão precisar das paredes. Nós não teremos necessidade de paredes no futuro quase que imediato. Todas elas vão cair, porque elas dividem as pessoas. Atenção, é muito importante você captar o pior das paredes no século XXI. Primeiramente, elas impedem a captação de sorrisos e expressões com as poucas pessoas que já existem dentro de casa. É muito pouca gente. As paredes, elas simplesmente separam as pessoas e atrapalham um núcleo familiar muito pequeno. Então, elas não trazem um bom resultado quando a família se torna muito menor. Já tem muita gente que mora sozinha, inclusive.
né, no Brasil. Isso deve aumentar até 2059 bastante. Item número 2, que faz com que as paredes não sejam algo muito legal para o futuro. O custo. Primeiramente, o custo do espaço que ela ocupa. Se você tem muitas paredes dentro da sua habitação, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, ela está ocupando um espaço que você não consegue ocupar. Pela lei de Isaac Newton, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se a parede está usando, você não está utilizando. Mas tem um detalhe: você vai pagar o seu IPTU, que é o imposto sobre o imóvel que você está utilizando, levando em consideração o espaço que a parede está utilizando. Isso significa que você vai carregar as paredes nas costas por um longo tempo, pagando por um espaço que ela está ocupando e você não está ocupando. Então, isso é algo muito complexo para as novas gerações. Elas entenderam que não devem pagar por isso. Elas só devem pagar pelo que elas estão utilizando. E as gerações mais antigas também já entenderam isso, estão sumindo com as paredes. Captaram isso muito rapidamente, aprenderam com as novas gerações. Um outro detalhe importante: custo condominial. Se você está utilizando em seu apartamento muitas paredes, você paga taxa de condomínio pela área privativa, que é a área que você utiliza dentro da sua unidade. Se a parede está lá, você não utiliza o espaço que ela ocupa, que é de 5, 6, às vezes até 8% da área privativa, você vai pagar na taxa condominial sem poder utilizar, sendo que ela ainda está atrapalhando a captação dos sorrisos e das expressões de uma família já bastante pequena, que é a estatística atual. E ainda temos um terceiro item, que é custo de manutenção. De vez em quando, pelo menos aí a cada 4, 5 anos, você precisará pintar essas paredes novamente. Então você vai ter as tintas e o prestador de serviço que vai cobrar por esse serviço que será realizado nas suas paredes internas. Então isso vai te gerar um custo recorrente desnecessário. Então, vamos resumir os tópicos. Você vai perder sorrisos e expressões importantes. Se alguém está alegre e você pode abraçar, se alguém está triste e você pode ajudar esse integrante da família, você não vai conseguir com muitas paredes captar tudo isso. Se você paga taxa de condomínio no seu prédio ou no condomínio de casa, você vai estar pagando taxa de condomínio pela parede quando você não está utilizando. E ainda por cima, ao longo de alguns anos, você vai precisar pintar essas paredes e ter custos adicionais. Bom, nas casas as paredes não têm futuro, nos apartamentos também não tem futuro, a não ser nos banheiros. E nos escritórios, nos ambientes corporativos, não precisa nem falar, você já sabe, as paredes foram abolidas dos ambientes corporativos. Para você ser um chefe bem respeitado em 1980 ou 1990, você precisava ficar na sua sala, fechado, sem vidro inclusive, com paredes isoladas para ser reconhecido como um chefe. Agora, em 2023, no século 21, você não precisa mais de sala para ser um bom líder, um líder das pessoas que colaboram junto com você, está junto com todos os seus colaboradores no mesmo ambiente, sem nenhuma necessidade de ficar isolado. Pelo contrário, todos juntos produzem muito mais, independente de uma sala específica com muitas paredes e tijolos para gerar algum tipo de autoridade. O mundo mudou e a futurologia do morar capta todos esses detalhes e aponta para o futuro sem paredes. Eu estou produzindo esses vídeos de acordo com as sugestões que vocês estão colocando aqui nos comentários. Então aproveita, deixa o seu like e coloca um comentário sobre um item das moradias para que eu possa fazer um próximo vídeo de acordo com a sua necessidade. Passado, presente e futuro das moradias para que todos nós possamos viver melhor. Grande abraço!